Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Feliz sábado a todos vocês. Que a paz de Deus possa preencher aí os corações, né? E a esperança, né, em Cristo Jesus possa ser renovada nessa manhã. A gente fica feliz aí em poder participar, né, de mais essa escola sabatina, de mais esse momento especial de recapitulação da lição, onde nós estamos estudando esse trimestre sobre educação e redenção. Uma grande bênção nós temos a lição da escola sabatina, onde nos aproxima, né, da palavra de Deus e do conhecimento da palavra. Então, a cada dia, nós temos aí essa oportunidade, né, de nos encontrarmos, né, em comunhão com Deus através do estudo da lição e da Bíblia. Então, é uma bênção. Então, nós ficamos felizes aí de poder estar compartilhando, né, o que nós estudamos durante essa semana. Nós estamos aí no finalzinho do trimestre, né, no finalzinho da lição para esse ano de 2020, e esse ano nós estamos, e essa semana, né, nós estamos trabalhando educação em artes e em ciências. Então a gente percebe, né, que ao longo desse trimestre aí, a gente aprendeu, né, durante todos esses meses, né, esse tempo, de que as formas de que Deus tem, né, nos dado aí conhecimento, né, e nos educado também, em diversos aspectos, né, sobre educação. E essa semana a gente vai falar um pouquinho da parte das artes e ciências, que está relacionado, né, com o assunto e com a palavra de Deus também. Quais as relações que tem. E como é que a gente pode crescer em conhecimento através disso. Né? Então, antes a gente vai aí falar sobre o verso áureo dessa semana. E o verso áureo está no Salmos 19, verso 1, que diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Normalmente não, né? Quando eu participo, né, dessa parte aí de fazer a recapitulação da lição, de passar a lição, eu sinceramente eu não gosto de passar a lição sozinha, tá? Porque assim, a gente tem que compartilhar aquilo que a gente aprendeu, a gente tem que compartilhar o que a gente, né, tirou de aprendizado para a semana, a gente compartilha, a ideia é essa. A gente está aqui na Escola Sabatina justamente para isso, para compartilhar, né, para trocar essas experiências que Deus nos proporcionou durante o estudo da semana. Então, a gente compartilha, né? Então, todos que tiverem comentários a respeito do assunto, compartilhe, tá bom? Abra o áudio para aqueles que estão no Zoom, ou escreva nos comentários e compartilhe aí aquilo que você pensou, refletiu, aprendeu sobre o assunto dessa semana. Não me deixa falar sozinha aqui, tá bom? Senão, é como eu digo, não vira lição de escola sabatina, vira pregação, vira sermão, e não é esse a intenção. A gente está aqui para aprender junto. Mas então, como a gente vinha falando ali sobre o verso para memorizar, é interessante, né, de que existem muitas aí ideias a respeito da criação, né, da criação do mundo, até mesmo da criação do homem, né, da forma que o homem foi criado. Muitos contestam quando nós lemos ali, né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado do pó da terra, né? E muitos contestam sobre isso. Tem aí algumas teorias, né, sobre a criação do mundo, que a história, a ciência, enfim, tenta explicar. Mas a Bíblia, ela diz, né, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, ou seja, dá a referência aqui para nós de que existe sim um Criador, né? Que nós não fomos criados ao acaso, que nem o homem, nem o mundo, nem o planeta, nem o universo foi criado por acaso, foi algo pensado, planejado, né? Foi algo que realmente se quis, de alguma forma, alguém quis, e pensou e planejou e arquitetou aquilo de uma maneira perfeita. Então, quando a gente para analisar, por exemplo, eu não tenho conhecimento, né, científico, né, para explicar para vocês, mas quando a gente para analisar aí
sobre o corpo humano, as funções do corpo humano, né? O cérebro da gente é incrível, né? Todos os órgãos, como se trabalham, né? Então a gente pensa assim, poxa, como é que isso foi criado por acaso, né? Simplesmente surgiu. Ou até mesmo quando a gente contempla a natureza, né? Agora mesmo eu estou aqui e estou ouvindo os pássaros cantando lá fora, nas árvores. E a gente percebe assim, todos os dias, no amanhecer do dia, eles me acordam com o canto, como se eles já estivessem ali, né, louvando e agradecendo por mais um dia. E todas essas coisas perfeitas que existem no mundo, né? Como é que pode ser assim algo feito por acaso? Então, particularmente, só me confirma o que está escrito aqui nos Salmos, que diz que os céus proclamam e anunciam, né, as obras de Deus, anunciam, né, que Deus é o nosso criador, que foi algo pensado, planejado, né, algo que realmente ele quis com carinho, né, fazer, desenvolver, né. Então a gente percebe isso que tudo que Deus faz é perfeito. Então, claro que hoje a gente não vive no mundo perfeito, nós não somos mais, né, perfeitos, assim como Adão e Eva foram um dia no Éden, né? Mas, mesmo assim, Deus, quando ele projetou, né, que um dia minha mãe viesse, né, me conceber, ele fez isso com carinho, né? Ele me escolheu com carinho. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais também, né? Então, a educação inclui o que tem sido chamado de artes e ciências. Mas o que implica aprender ou ensinar artes e ciências em uma perspectiva bíblica? Como é que eu vou discutir isso, né? Nessa perspectiva bíblica. E aqui diz, estamos, por exemplo, simplesmente apresentando versos bíblicos selecionados que se relacionam com um aspecto especial da medicina moderna ou da história da arte. Ao fazermos isso, podemos relacionar nossas lições práticas ao incrível poder de Deus na criação do nosso complexo mundo. Então, a Bíblia, ela confirma muito isso, né? De que ela se completa nessa questão aí da ciência, né? Tem muitos aí que discutem essa parte aí científica, né? Tentando explicar. E a Bíblia dá detalhes interessantes. Então, a gente pode confirmar, sim, sobre essa questão da criação de Deus, sobre as criaturas de Deus e que Deus criou na palavra de Deus. Eu pedi para o Gesiel me ajudar, tá, Gesiel? Ele vai me ajudar aí também nos comentários sobre a lição. Então, Gesiel, tu tem algum comentário a respeito do assunto que nós estamos falando aqui? Um feliz Muito sábado. Bem. Feliz sábado. Feliz sábado para todos que estão assistindo aí. É uma alegria poder participar nesse sábado pela manhã de lições assim tão importantes, né, que nós temos aprendido nesses últimos dias. Essa lição especial, falando sobre educação em artes e ciências, nos leva a entender que a Bíblia precisa estar incluída dentro das artes e dentro das ciências também, para que a gente não tenha uma visão distorcida do que é a criação e do que é o Criador. Quando você trabalha a ideia de artes e ciência sem a cosmovisão bíblica, nos dá a entender que não existe um Criador, né? Porque aí a gente trabalha com a questão do evolucionismo, né? Do ateísmo. Então, isso tudo nos preocupa. Então, por isso que a lição desse trimestre fez questão de fazer uma relação entre a religião, e quando eu digo religião, não estou falando de igreja, estou falando de criação e criador, relacionamento entre eles, e o que isso compete no mundo onde esses dois personagens estão vivendo, criatura e criador. Porque, embora Deus não esteja visível aos nossos olhos, ele está presente, né? Ele está presente. Tanto que a Bíblia disse que nós hoje somos o corpo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo também é Deus, então Deus está presente hoje na figura do ser humano, quando nós damos permissão para que ele seja o dono do mundo, e quando eu digo mundo, inclusive de nós mesmos, né? Há algum tempo atrás eu fui fazer uma visita num museu que nós temos em Porto Alegre. E é bem possível que você que está assistindo também já fez uma visita nesse museu.
E lá nesse Museu de Artes da PUC, Museu de Ciências e Artes da PUC, você vai encontrar o texto áureo, que é o Salmo 19, verso 1, estampado lá em cima, no segundo piso do museu. E é exatamente: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E o que você encontra nesse museu? Quando você entra dentro do museu, a primeira coisa que você vê é uma baleia gigante, né? Uma baleia enorme, um ossado, uma baleia enorme, e também dinossauros, ou pelo menos fósseis ali, né? Fazendo uma relação que existe as obras da criação, existe a criação, mas por trás de tudo isso existe um criador. Eu não sei quantos de vocês já escutaram uma música também que está tocando muito na Novo Tempo, em rádios cristãs, no Facebook, no Instagram, de um pastor evangélico chamado Pastor Lucas. E o título da música é O Maior Pintor do Mundo. E ele faz uma relação do colorido que existe nessa terra, inclusive na minha vida, mas que isso tem um autor. E o autor é um pintor, que ao produzir essa obra de arte, que é o ser humano, que é a natureza, que são os animais, demonstra ali o cuidado de um Deus, de um criador, um detalhista, um autor, um pintor detalhista que gosta das artes. Dentro das artes, a gente pode encontrar alguns exemplos, como a música. A música faz parte das artes, mas a música ela foi colocada no contexto do ser humano para um propósito: a adoração. A Bíblia fala que no céu os anjos cantam louvores ao Criador. Quando Jesus estava para nascer lá em Belém, os anjos cantaram para os pastores, né? Os anjos cantavam no céu. Então, a música, ela foi criada dentro do contexto de artístico para que nós pudéssemos produzir louvores ao nosso Criador, reconhecendo Ele como nosso Criador. A ciência, o que é a ciência? As pessoas às vezes ficam perguntando, mas o que é a ciência? Dá a impressão, muitas vezes, num relato de cientistas, de pessoas estudiosas, que ciência é uma pessoa, né? Não, porque a ciência diz. Não, porque a ciência disse. A gente cria essa imagem que parece uma pessoa, né? Mas a ciência também deve estar ligada com o Criador. Ela deve dar indícios, ela deve dar evidências de que tudo que existe hoje na criação tem o dedo de Deus como Criador. Quando nós fazemos uma linha de pensamento na parte científica dos detalhes, das evidências do passado, de coisas que são encontradas lá do passado, que nós nem existimos, a gente tende muitas vezes a não colocar o Criador dentro do contexto. E quando isso acontece, muitos erros grandiosos podem fazer com que a humanidade caminhe para um determinado fim que é muitas vezes trágico, né? Então, a gente precisa fazer essa relação. Educação cristã está totalmente ligado com a Bíblia. A Bíblia, em nenhum momento ela se contradiz, muito pelo contrário. Ela se complementa com o quê? Com a história. E a história, você vai estar muitas vezes ligado à questão das artes, na questão da ciência, e ela, na verdade, vai trazer, uma vai complementando a outra. A religião, né, propriamente dita, que não é uma placa de igreja, ela precisa fazer uma linha de paralela com a ciência. E a gente encontra isso no que você já percebeu no passado, no que você já percebeu no presente, e coisas que ainda aparecerão no futuro precisam estar ligadas com a cosmovisão bíblica de que existe Criador e criatura. E que a criatura não pode adorar a própria criatura. Que a criatura não pode adorar a criação, mas que a criatura precisa ter um relacionamento com o seu Criador e apenas a ele prestar a sua adoração. Então, imagine assim, né? É uma situação, né? Tu é um pintor de artes, né? Um pintor. E daí tu pinta, faz aquela obra bonita, né? Faz aquela pintura bonita. Chega lá no momento da exposição, todo feliz, né? Por estar expondo ali o teu trabalho. E a pessoa chega assim, observa e diz: tu não pintou isso. Daí, mas como que eu não pintei? Eu pintei. Não, mas tu não pintou. E ela começa a contestar que tu é o autor daquela obra ali, daquela pintura, né? E começa a usar ali de muitas teorias para dizer que tu não é o autor, para justificar isso. Imagina como é que tu vai te sentir, né, a esse respeito. Eu comparo isso com
um sentimento, né? Imagino que Deus tenha, de quando as pessoas, as suas criaturas começam a contestar, né? A Ele como o Criador, como seu próprio Criador e Criador de todas as coisas. Imagina tu colocar em dúvida, né? E eu achei interessante aqui que fala na lição, né, de domingo, sobre algo que eu conheço, né? Posso dizer assim, que é essa parte da lição que fala assim: considere o período de gestação humana, por exemplo. A biologia revela que a nova vida humana inteligente surge a partir de um óvulo fertilizado e se desenvolve até a gestação completa após 9 meses. As marcas que se desenvolve até a gestação completa, tá? As marcas de um criador amoroso estão presentes nesse ciclo. A bondade de Deus pode ser vista no local em que o feto se desenvolve, logo abaixo do batimento constante do coração da mãe. E à medida que o feto cresce, o mesmo ocorre com o abdômen da mãe. A mulher grávida está sempre consciente de seu filho, assim como o nosso Pai Celestial está sempre consciente de seus filhos. Vanessa? Realmente é algo incrível, né, sobre essa questão da gestação ali. Eu lembro que a primeira vez, né, minha primeira gestação, né, novidade, né, não sabia nada, para mim tudo era novo, tudo era incrível, assim. E eu lembro que a primeira vez que a minha filha mexeu, eu comecei a rir, assim, eu disse, nossa, como é que pode esse serzinho, assim, ficar... Tem vida própria, claro, né, porque é um ser vivo, né, que tá ali se desenvolvendo, e mexe, pula e chuta, né, e ali fica, né, e a gente fica sempre emocionado à medida que isso vai acontecendo, e é uma experiência que não, os homens não vão poder concordar comigo, porque eles não passam por isso, né? Verdade. Mas é incrível a forma como a gente, assim, consegue sentir, né? O bebezinho crescendo ali, né, na barriga durante aqueles meses, e tu vai sentindo todos os movimentos, e não tem uma explicação assim, né? Mas com certeza é fruto, né, do amor de Deus e da obra de Deus, né, na nossa vida, algo que foi Exato. pensado com muito carinho, né? Com muito carinho, com muito riqueza de detalhes, assim, né? E se a gente correr no risco de não incluir Deus como Criador, que nos proporcionou essa bênção, né? Não digo no meu caso, mas das mulheres de serem mães, a gente pode correr, no momento que você tira o Criador, você vai ter que fazer um esforço imenso para tentar provar algumas coisas. E aí a gente acaba usando a ciência para isso. Exemplo, foi isso aí, foi uma coisa que foi acontecendo ao longo do tempo, uma evolução humana, né, do ser humano, que surgiu não sei da onde, né, de uma explosão, de uma bactéria, de um átomo, de uma molécula, enfim, a gente vai criando situações para tentar provar algo que parece tão simples, né? Quando eu aceito Deus como Criador, Ele fez todo esse processo acontecer com a riqueza dos detalhes. Quando eu tiro Deus, a probabilidade de acontecer um milagre, eu não sei se já viu a expressão dizer assim, um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas Isso não é verdade, não é verdade porque o raio cai 2, 3, muitas vezes no mesmo lugar, né? Mas eu provar que a mulher, ela passa pela gestação, isso foi a evolução da mulher, mas aconteceu a mesma coisa com os animais. E você vai perceber que em tempos diferentes, né? A mulher tem um tempo de gestação, alguns animais têm outro tempo de gestação, os cachorrinhos, né? Eu tenho um cachorrinho aqui que a gente tem um amigo nosso que ele tem uma cachorrinha e ele queria tirar ali alguns filhotinhos, né? Então levamos para casa dele lá, ficou o nosso cachorrinho lá. Em 3, 4 meses ali, nasceu os filhotinhos. Só que tem outros animais que demoram 6, outros 7, outros 8, outros 9, outros 12, né? Às vezes quase um ano ali de gestação. Então, não existe uma explicação lógica para esse processo acontecer se não existir um criador. Foi ele que criou os detalhes do tempo, do momento, desce pela alimentação de um cordão umbilical. Olha que coisa fantástica. Isso aqui não tem como a gente medir, né? É muito complexo, é muito irreal para nós, seres humanos, com a nossa capacidade tão finita, tentar querer provar algo diferente que não seja a figura de um Deus criador rico em detalhes. Então, nós precisamos, sim,
perceber, o título da lição de domingo é Somente o Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Não é uma explosão, não é uma evolução que a gente tenta provar por A ou por B, por composições químicas, por reações, não existe uma situação. Eu preciso ter muito mais fé para acreditar nesse processo do que acreditar em Deus como meu Criador. Exatamente. E até assim, ó, tem um hino que diz, né, eu sou o milagre da vida, e realmente se a gente vê ali o processo ali de quando o óvulo, né, se encontra com o espermatozoide, é uma corrida que acontece ali, né, do espermatozoide para encontro do óvulo. Então, se eu estou aqui é porque, né, eu fui uma escolhida de Deus para estar aqui. Porque imagina, dentre tantos que estavam ali naquela corrida, naquela batalha, naquela luta para chegarem lá, né, eu já Vanessa? me considero uma vencedora. Pode falar, irmão José. O Léo, temos comentários aqui no Facebook. Não sei se posso ler. Claro, fica à vontade. Ok, vamos começar por um comentário que acabamos deixando passar aqui nos pedidos e agradecimentos, que é da Ângela Bulim, que ela pede oração pela Cristina e Neuza, para Deus restaurar a saúde delas. O Jamur, o salve dos irmãos com feliz sábado. Feliz sábado, irmão. A Kátia Fernandes também, bom sábado a todos. Patrícia Motim, ela, referente ao verso áureo ali, né, o verso para memorizar, ela disse que é um verso muito bonito. A Clarice Moraes, salve dos irmãos também com feliz sábado. A Kátia Fernandes, a obra de Deus é completa. E a participação do nosso grande amigo Natan Fraga aqui, a verdadeira ciência não afasta Deus como criador do universo, mas afirma e apresenta indícios da existência de um design inteligente. Aline de Paula, tem muito a ver com a adoração a reconhecer que existe um criador. E é maravilhoso em saber que tem um artista na bela obra de tudo que contemplamos. Se a gente Irmão fosse José, levar eu só queria fazer um comentário, que ele estava pedindo, acho que... Ah, sim. Irmão José. Paz aí, feliz sábado. Esse é um tema muito amplo, né? Como todos que nós temos estudado, mas falando ali sobre educação nessa arte e ciência, a gente vê que é tudo muito belo que Deus criou, né? Mas seguindo um pouquinho à frente ali na segunda-feira, a gente vai ver que nem tudo que é belo, né? Nem tudo que é perfeito, muitas vezes são corretas ou traz assim o benefício, né? É como aqui vai falar, né? Como ocorre com tudo que Deus fez, né? Temos um inimigo que distorce, né? Explora toda essa beleza de Deus e vem trazendo uma visão contrária a Deus, como o irmão Gisele citou ali, fazendo com que tornando a ciência em uma pessoa, né? Então isso é muito belo, Então isso não tem nada a ver com Deus. E aí começam as distorções, porque aqui nós vamos entrar no ponto no Jardim do Éden, né? Em que o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele era belo. Porém, de uma forma usada, né, de uma forma errônea, ele se tornou horrível. Entende? Então, por isso que a gente tem até ali no finalzinho ali que diz, né? Quais coisas belas, né, não são necessariamente santas e boas, né? E podem tornar-se profanas e más. Então a gente vê que tudo, e num contexto geral a gente vê que a respeito da gestação, hoje você vê que a ciência ela ajuda muitas pessoas com mulheres que não podem ter filhos, isso é uma maravilha, mas você vê que começa uma coisa legal e daqui a pouco se torna uma coisa que hoje em dia eles querem praticamente criar um ser humano, escolher assim, escolher assado, entendeu? Eles querem modificar toda essa beleza que Deus deixou, né? Então, quer dizer, a gente precisa sempre ter muito cuidado do que é belo, mas não
agrada ao Senhor. Então, isso é um tema muito forte, porque a gente é aí onde a gente tem, a gente que eu falo num contexto geral, porque o ser humano ele tem muitas necessidades e o inimigo sabe disso, né? A curiosidade, como Eva, né? Então a gente precisa sempre avaliar muito esse contexto da ciência, da cultura, de tudo isso, para fazer com que isso venha a adorar a Deus, não a distorcer aquilo que Ele quer de melhor para nós, né? Ali na pergunta número 2, né? Diz o Salmos 96:9 declara: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Como entendemos o conceito de beleza da santidade? O que isso significa para um cristão e como deve se impactar, né, nos ensinos sobre a arte e a beleza muitas vezes associada a ela? Então a gente sabe que tudo que Deus fez foi perfeito, né? Como a gente comentou, né? Tudo que Deus fez foi perfeito, era perfeito, foi planejado de uma forma perfeita. Acontece que nem tudo saiu, né? Mas tudo era perfeito, como o irmão José bem colocou ali, o Jardim do Éden, tudo era perfeito. Como tu não te deslumbrar com as coisas que... Não existia nada feio, né? Não existia nada feio, inclusive a serpente, né? Que a gente sabe que não era uma serpente de fato, era se passando, mas inclusive ela era um animal lindo, né? Como não chamar atenção assim? A gente colocando até de uma forma assim bem... Como é que tu não vai te deslumbrar com algo que é bonito, com algo que é belo, ou com alguém bonito, ou alguém belo? Não tem como tu não te deslumbrar daquilo, né? Olhar, né? Admirar, né? Então não está ali, o erro não está nisso, né? O erro está a gente passar a adorar isso como um... O que acontece é que o nosso contexto de beleza e de, vamos colocar o bonito, entre o bonito e o feio, foram situações que foram sendo agregadas ao longo do caminho. Porque se todas as coisas eram belas, todas as coisas eram lindas, não tinha todas feia, as coisas né? eram perfeitas, não existia a parte feia, está entendendo? Então, foram situações que o próprio ser humano foi criando. Então, hoje, os preconceitos que existem, né, entre você é feio e eu sou bonito, entre o que é belo e o que não é, né, estão muito ligados à questão da degradação do pecado. Uhum. E a gente começa percebendo, existia antes o cordeirinho e depois existia o cordeirinho morto. Existia antes a beleza purificada do ser humano sem roupas, e existia a figura depois com roupas. Você vai existir no processo antes que a mulher e o homem não sentiam dor. No momento que o pecado entrou, a mulher com dores do parto teve seus filhos. Então foram as degradações do pecado ao longo do tempo que foram fazendo essa classificação entre o feio e o bonito, entre o belo e o... Entendeu? Então a gente cria essas barreiras também. Por isso que hoje existem os preconceitos. Há pouco tempo atrás, vocês perceberam uma reportagem que correu o mundo, né? De uma situação que aconteceu em Porto Alegre, na figura daquele rapaz que acabou sendo agredido até a morte ali. E a gente, embora o que estava sendo tratado e foi tratado pela justiça foi a violência com que foi trabalhado com o rapaz. Porém, existiam as ideologias, né, que foram trabalhando outra situação, que foi a questão da cor, né? Então, são esses preconceitos que foram sendo gerados ao longo do caminho. Mas o que a Bíblia está tentando dizer para nós é: nós todos somos pecadores. Independente da raça, se feio, se bonito, né? Nós hoje trabalhamos na figura do Deus verdadeiro, na beleza da sua santidade. Deus trabalha com o pecado e com o pecador. Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador, né? Então, nessa figura, nós precisamos ter ali algumas linhas para nós discernirmos. Adorar a Deus na beleza da sua santidade é nós reconhecermos a Deus como nosso Criador. E isso independe da figura, se eu sou brasileiro, se eu sou argentino, se eu sou da Austrália, se eu sou americano, se eu sou... enfim, todos nós hoje pecamos e carecemos da glória de Deus. E precisamos que essa glória seja reconhecida por todas as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando uma coisa acontecer. O evangelho do reino seja pregado a toda tribo, nação e língua, aí Jesus volta.
Por quê? Porque todos precisam reconhecer em Jesus, em Deus, o Criador, e adorá-lo na beleza da sua santidade. Claro que existe o meu poder de escolha agora. Eu posso escolher fazer isso ou não. E as minhas atitudes, as minhas escolhas em relação à minha cosmovisão que eu tenho hoje é que vai fazer essa escolha ser definitiva no dia da volta de Jesus. Então, eu posso escolher adorá-lo e eu posso escolher não adorá-lo. É uma escolha que Deus dá, é nosso livre-arbítrio. Mas todos nós precisamos cumprir com esse papel. Eu só vou fazer um último comentário aqui nessa lição de segunda-feira, que fala e fazendo um complemento na lição de domingo também, que diz o seguinte, Vanessa, e irmão José e pessoas que estão assistindo. Nós hoje, quando nós olhamos para a gestação de uma mulher, a gente corre o risco também de observar só o milagre da gestação. Só que não é só isso. Quando uma criança nasce, o que acontece com a mãe? É um sentimento materno, é uma ligação tão forte que ela consegue sentir pela criança até mesmo quando ela não está perto, né? É um amor desmedido que você no choro tu já percebe que a criança tem, né? É incrível. O choro tu já sabe. Ela tá doente, ela tá com dor, ou ela tá... Não, é choro de dor. Exatamente. Né? Eu sei o que tu quer dizer. A ciência, ela pode explicar, né, ou tentar explicar fórmulas e reações, mas ela não explica sentimentos, né? Então, uma explosão, uma reação que aconteceu no universo não seria capaz de fazer na capacidade do ser humano amar desmedidamente como uma mãe faz com o filho, a ponto de abrir mão de tudo para que o filho esteja bem. Então, a Bíblia, quando ela faz uma comparação, ela diz assim, o amor de Deus é como um amor de mãe muito maior, porque a mãe ainda pode correr o risco de se esquecer do filho, mas Deus não faz isso. Vocês estão entendendo a grandiosidade aqui? Então, a parte de terça-feira vai estar falando o que se produz nesse aspecto. Nós fomos feitos para produzir. E nós produzimos o que, segundo o apóstolo Paulo? Prática da justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. E aí vai uma lista tremenda de pessoas que só podem fazer isso porque tiveram um Criador que colocou esse sentimento no coração de cada uma delas, né? Exatamente, daí como o José bem estava colocando, né? Nós sabemos que hoje existe uma quantidade aí excessiva, né, de arte, filosofia que não honram a Deus, né? E muitos defendem que os cristãos nem deveriam entrar em lugares que promovem esses erros notórios, realmente, né? Eu particularmente, sempre me procuro assim, me abster assim, de certos comentários que a gente vê na internet, sabe? Dessas discussões assim que às vezes exigem até mesmo, claro, um conhecimento, mas que às vezes acabam despertando algumas coisas ali que podem vir a tu duvidar, né? De certas. Então, assim, existem muitas teorias. E tem gente que gosta de entrar nesses debates aí, né? Discutindo, eu não faço aqui nenhuma tipo de, né, mas respeito, claro, quem gosta de participar, mas eu procuro não participar muito, sabe? Porque às vezes acabam despertando coisas que a gente pode colocar até mesmo em dúvida, né? E isso às vezes não vem a ser muito bom muitas vezes, né? Então, aqui diz, né, que nessa questão que está falando, né, devemos considerar cuidadosamente a sua profissão ao servir em certos ramos de atividades, para patrocinar certos estabelecimentos e consumir conteúdos de certos meios de comunicação. Aqui também está falando sobre o que a gente vê, o que a gente ouve, né, que tem alimentado certas teorias, né, certas coisas. Isso realmente influencia para o bem ou para o mal. E hoje nós temos que agradecer a Deus que a gente tem aí muitas maneiras, né, de ter um conhecimento bíblico, também através da internet, também através de televisão, né, de rádio. Por exemplo, a Novo Tempo, né? A Novo Tempo é um canal de comunicação que está aí na internet, está na televisão, está no rádio, e vem ajudando as pessoas a ter
esse conhecimento da verdade bíblica através da Bíblia, única e exclusivamente através da Bíblia, né? E com pessoas ali que têm conhecimento realmente teórico, né, filosófico, para estarem ali falando, né, e dando esse... Então, eu acho muito bom a gente fazer disso. Eu acho que é interessante em todos os aspectos da nossa vida, principalmente no lado profissional, a gente procurar, né, contribuir com isso através do nosso conhecimento, né? Hoje a maioria procura fazer, por exemplo, uma faculdade, né? Procura se especializar. E a gente poder usar isso a favor da obra de Deus, né? A favor da pregação do evangelho também, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Gesiel, que trabalha na área da educação, e ele, com certeza, através da profissão dele, ele tem contribuído para que muitas famílias, né, venham a conhecer a esperança através do trabalho. Então, a gente tem que ter esse senso, né, de que, claro, a gente quer sim ser bem-sucedido na vida, óbvio. Eu acredito que isso aí também é plano de Deus para nossa vida, né? Mas Vanessa, que a gente possa contribuir. Oi. Aqui pelo Facebook, aqui, Fala, aproveitar porque o tempo tá acabando, que senão o pessoal depois vai me xingar. Tudo que Deus fez era muito bom. Comentário da Clarice Moraes. E temos um comentário aqui da Patrícia Motim. Um bispo no século XII escreveu a uma artista: adorando o teto e as paredes com obras variadas e cores diversas, você, de alguma forma, expôs aos olhos dos fiéis o paraíso de Deus, decorado com inúmeras flores. Você conseguiu que o Criador fosse elogiado na criação, mostrando quão admirável é Deus em sua obra. Livro Sim. Eu Educou. Tu educas e ele educa. Lição 10. Muito bem. Só para complementar ali que eu estava falando, né? Em 1 Timóteo, eu quero ler ali com vocês, né? 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 10, diz o seguinte, deixa eu abrir aqui rapidinho, ó, capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, mais uma vez, provando a sabedoria de Deus aqui, né? Com relação a isso, quando a gente quer buscar, né? Quer correr atrás de conhecimento, mas só para benefício próprio, né? Só para ter aí dinheiro, prazeres, enfim, e isso acaba sendo tolice, né? Até mesmo poder, a Bíblia às vezes diz, né? São loucos, porque a gente tem que considerar, né, de que isso acaba desviando muitas pessoas do caminho também, né? Quando a gente só quer verdade. buscar, né, para si próprio, né? Vanessa, tu quer ver um detalhe? Hoje nós vivemos hoje uma situação em que nós acabamos vivendo para nós mesmos. Infelizmente, isso acontece muito. Quando a Bíblia está falando ali a questão do dinheiro, a gente está muito preocupado com coisas. A gente tem se preocupado com coisas e principalmente com o ter. Porque eu tenho que ter, porque eu tenho que comprar, porque eu preciso comprar, porque eu não tenho, porque fulano tem. Então a gente fica se preocupando muito com a questão do ter. E nessa situação, na busca pelo ter, a gente acaba muitas vezes desviando a nossa rota. Exemplo, a Bíblia tem um texto que diz assim que nós aqui nesse mundo somos forasteiros em terra estranha. Ou seja, nós estamos aqui nesse mundo apenas de passagem. A nossa preocupação, enquanto estivermos nesse mundo, era de fazer o quê? Viver aqui, como diz aquele hino do CD Jovem, né? Com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Devemos ajuntar tesouros no céu e não aqui na terra, porque aqui na terra os ladrões, né? Eles roubam, a ferrugem corrói, mas devemos ajuntar tesouros no céu. Então, muitas vezes, a nossa preocupação em buscar grandes empreendimentos, e não que isso esteja errado, mas não pode ser a nossa linha de permanência eterna aqui nessa terra. Eu vou usar um exemplo de uma pessoa, o presidente da Golden Cross, que é uma das grandes empresas de saúde, né? Esse personagem aí, o dono dessa empresa, ele ajudou muita gente, não apenas no Brasil e no mundo, pagando bolsas de estudo para enfermeiros, para médicos, para advogados, para várias profissões, porque ele entendia que o recurso que Deus colocava na mão dele, o conhecimento que Deus deu para ele,
a sabedoria na administração dos negócios precisaria ser investida para a pregação do evangelho. E ele investiu em muitas pessoas que se tornaram grandes líderes aí, mesmo na sua área de atuação, não sendo um pastor, um missionário. Eu acredito que se todos nós tivéssemos essa mesma visão de empreendedor, de empreender para o céu, a nossa vida seria uma vida diferente, porque nós estaríamos mais preocupados naquilo que nós somos e as pessoas podem ser, do que naquilo que as pessoas têm ou poderão ter. Então, na figura das artes, a gente pode encontrar aí pessoas que usam talvez desse recurso para, infelizmente, para desviar as pessoas da rota do céu. Vou citar um exemplo bem próximo de nós aqui. Essa semana, uma notícia se espalhou por todo o Brasil e fora do Brasil, né, falando sobre aqueles personagens que assaltaram os bancos ali em Criciúma, se utilizando de um recurso visual, né, que foi uma série chamada La Casa de Papel, aonde eles aprenderam ali uma situação usando as artes, né? E aí fizeram aquele assalto gigantesco. Não, graças a Deus não houve mortes, né? Mas as artes, elas estão sendo usadas hoje para corromper as pessoas, para desviar as pessoas do céu, quando deveriam ser usadas esse conhecimento belo que Deus colocou para essas pessoas na arte do visual, da comunicação, da audição, do visual, tudo isso para mostrar Jesus, para apresentar o céu, como você usou o exemplo do artista, né, que pintou na catedral ali. Então, a televisão, a internet, né, hoje poderia ser um meio assim para alavancar a pregação do evangelho e Jesus voltar em uma semana, em um mês, mas isso de repente vai durar muito mais tempo. Por quê? Porque as pessoas estão tão preocupadas em viver para si mesmas que estão se perdendo e fazendo outros a irem pelo mesmo caminho, de não reconhecer o Criador e não se preocuparem com o encontro que está iminente, né, de acontecer entre a criatura e o Criador, que é quando Jesus volta para buscar os seus filhos. Para finalizar, que a gente já está nos últimos minutinhos, né? Eu quero ler aqui com vocês uma notinha aqui da nossa lição que diz o seguinte: o vencedor do Prêmio Nobel, um ateu, que estuda o universo e as forças físicas por trás dele, escreveu: quanto mais o universo parece compreensível, mais ele parece não ter sentido. Como conhecimento por si só pode não ser apenas sem sentido, mas ainda pior, levar a um erro grosseiro, né? Isso realmente, a gente percebe que o conhecimento sem o embasamento, né, do temor a Deus, né, que o temor a Deus, né, é o princípio do saber, né? A Bíblia mesmo deixa bem claro isso em Provérbios 1:7, né, que o temor a Deus é o princípio do saber, mas os loucos acabam desprezando essa sabedoria, né, e esse ensino. Então, o temor a Deus, ele faz com que a gente realmente remeta, né, as nossas forças, nosso conhecimento, a nossa busca, e todos nós podemos, né, ser bastante, como é que eu vou dizer assim, como é que me fugiu a palavra agora, né? Mas que a gente pode realmente empreender bem e ser bem sucedido, digamos assim, né? Porque Deus nos dá essa capacidade para isso, mas que a gente possa fazer isso, né, dentro do que Ele espera de nós, que é colocando ali a nossa sabedoria à disposição dele, para que ele possa usar isso como uma ferramenta, né, de apoio para essa pregação do evangelho, para a salvação de pessoas, né? E a gente sabe que também está relacionado com o que Deus, com o que o próprio Senhor Jesus fez, né? Era uma pessoa assim que era admirável por sua sabedoria. Muitos da sua época ali se admiravam de ver um homem tão simples, que a gente poderia usar assim até de uma pessoa assim muito humilde, né? E com tanta sabedoria sobre tantas coisas, né? Colocava ali de uma maneira tão sábia. E ele era admirado por isso. E não teve tempo para fazer faculdade, mestrado, doutorado, né? Mas Deus o incumbiu ali, né? Como o filho dele, incumbiu ele de uma sabedoria muito plena. E muitos homens ali também foram destacados por isso, né? A gente sabe que os discípulos, muitos deles eram, né, conhecidos por serem homens sábios, homens cultos. E exatamente, poucos eram realmente cultos, né? Tinham conhecimento ali. Isso só aconteceu porque eles eram estudantes da Bíblia.
né? Exatamente. Se aprofundaram no conhecimento. A Bíblia mesmo diz assim, ó, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento do quê? Da palavra de Deus, da vontade de Deus para a vida delas. Quando nós acabamos hoje perdendo tempo com filosofias, até mesmo na arte, né, da ciência e também nas artes, a perda de tempo assistindo muitas séries, filmes, novelas. Então, é como se eu tivesse olhando... Hoje eu tenho um problema de visão, né? Se eu não usar a lente certa, eu não consigo enxergar. A mesma coisa, se eu não estiver com a lente da cosmovisão bíblica, eu corro o risco de estar perdendo o meu tempo, né? Pela falta do conhecimento. Eu posso... o conhecimento desse mundo, mas o conhecimento verdadeiro é o conhecimento de Deus. Então, que nós possamos, então, nos aprofundar no estudo da palavra, para que não venhamos a perecer pela falta do conhecimento verdadeiro, que é o quê? A vontade de Deus para a nossa vida. Exatamente. E que Ali todo vai esse falar conhecimento que hoje nós temos à nossa disposição possa servir aos outros, né? Quer concluir aí, irmão José, que nós temos que orar, senão daqui a pouco a gente vai... Não, eu só falando ali que o irmão completando o que o irmão Gisel falou ali sobre justamente sobre a tolice e a sabedoria, né? E Deus, ele deseja que a gente acumule, né? E tenha abundância de sabedoria. Então, esse é o foco principal, né? Exatamente. Use isso a favor, né? Da obra de Deus, né? A favor, sempre. Né? Para que a gente possa ir trazer mais e mais pessoas para os caminhos de Deus, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Muito obrigado por essa participação aí nessa escola sabatina. Que você possa ter aí um restante de sábado abençoado, né? Que a cada sábado, eu gosto de dizer, né? Seja menos um. Para que um dia a gente possa ter aí esse tempo maravilhoso de estar aí desfrutando da eternidade, né? Com o nosso Criador ali, podendo ouvir dos próprios lábios de Jesus, né? Todo esse conhecimento que ele vai nos passar lá. Então, que Deus possa nos abençoar para isso, né? Que a gente possa estar nos preparando aí para esse encontro com o nosso Mestre. Esse é o meu desejo, a minha oração, né? Que a cada dia a gente possa fazer o uso dessa maravilhosa ferramenta aqui da Palavra de Deus, né? Para nos aproximarmos cada vez mais dele, desse encontro com ele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento tão especial que passamos aqui juntos, né? Onde nós recapitulamos o assunto da lição dessa semana, onde nós, Senhor, compartilhamos tudo aquilo que nós tivemos aí de conhecimento da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade de termos o conhecimento da Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que toda vez que nós estamos ali nos dispondo a abrir a Tua Palavra para estudar, o Teu Santo Espírito vem e nos capacita, Senhor, com entendimento, para que a luz da Tua Palavra possa nos dirigir, nos direcionar, né, ao conhecimento, à libertação, ao ensino, à educação. Muito obrigado, Senhor, por isso, e que nós possamos, Pai, ter as Tuas bênçãos no restante desse sábado, e que a cada dia, Senhor, possamos estar nos fortalecendo na fé, na esperança e no amor. É o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém.